Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nossos corações se abram para a escuta da palavra santa de Deus, proclamação que é tarefa de cada um de nós. Somos discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus, e somos desafiados a proclamar a sua palavra santa com luz que se acende na escuridão do mundo, ajudando o mundo a encontrar o caminho do amor, o caminho da paz. Eu quero, meu irmão, minha irmã, compartilhar com o seu coração uma bela reflexão de Santo Irineu, um bispo, no Tratado contra as Heresias. Ele nos traz uma reflexão preciosa como verdade da nossa fé. Ele diz, lembrando-nos, nosso Senhor e Mestre, respondendo aos saduceus que negavam haver ressurreição e, além disso, ofendiam a Deus e desprezavam a lei, confirma a realidade da ressurreição e dá testemunho de Deus, dizendo: vós vos enganais, não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes que vos foi dito por Deus: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? E acrescentou: Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para Ele. Com estas palavras mostrou que aquele que falava a Moisés da sarça ardente, declarando ser o Deus dos pais, é o Deus dos vivos. Quem é Deus dos vivos, senão o único Deus acima do qual não há outro Deus? O mesmo anunciou o profeta Daniel quando Ciro, rei dos persas, lhe disse: por que não adoras Bel? E Daniel respondeu: porque não adoro imagens fabricadas pela mão do homem, mas sim o Deus vivo, que criou o céu e a terra e tem o domínio sobre todo o vivente. Aquele que era adorado pelos profetas como Deus vivo é o Deus dos vivos, como é também o Verbo que falou a Moisés, repreendeu os saduceus, concedeu-nos a ressurreição e manifestou aos que eram cegos duas verdades: a ressurreição e o Deus vivo. Portanto, meu irmão, minha irmã, se ele não é um Deus de mortos, mas de vivos, aqueles pais dos quais se proclamou o Senhor vivem certamente nele e não são mortos, porque são filhos da ressurreição. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Amado e amada de Deus, este é um engano que para nós traz um enorme prejuízo, porque compromete o sentido da nossa vida. O medo de morrer nos paralisa. Além disso, nos faz perder o sentido bonito da fraternidade e da solidariedade. Quando nós compreendemos sem medo, numa confiança incondicional em Deus, que Ele é o Deus dos vivos, a nossa vida é vivida sem medo de morrer. E por isso aumentamos a nossa competência no modo de viver
e de tratar a vida como ela é um grande dom. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Trouxeram este caso para Jesus, que é a chamada e conhecida lei do levirato. Era previsto que um irmão com vários se casasse e não deixasse descendência, o seguinte desposasse a mulher viúva do seu irmão. Assim aconteceram com 7 e fizeram uma pergunta do contexto meramente humano, da história, da existência, de quem será ela depois de mortos todos e ela também na eternidade esposa. Na eternidade não há casamento, na eternidade há o amor do Deus vivo, o amor que congrega a todos e a todos une na força da sua presença amorosa. Esta é uma compreensão de que precisamos para nos dar a competência humana e existencial de poder viver sem mesquinhez, sem apegos, numa competência bonita de sabedoria grande, ajudando-nos a encontrar o caminho e a resposta que devemos e de que tanto precisamos. Por isso, meu irmão, minha irmã, compartilhe com seu coração o que São Gregório Magno comenta ao comentar o livro de Jó. Ele diz: a ciência dos arrogantes tem isto de próprio, que eles não sabem comunicar com humildade o que ensinam e não conseguem apresentar com simplicidade as coisas boas que sabem. Ser soberbo é um risco. É preciso ser simples, humilde, para escutar o que o Senhor nos ensina e chegar aonde Ele nos quer levar. Este é um desafio existencial. Portanto, o exercício incondicional da confiança em Deus é o nosso sustento e a nossa força. Supliquemos a graça deste sentido de humildade para que possamos viver na força do amor de Deus. Supliquemos unidos ao coração da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.